Nasce o mundo que pensa nos outros, que cuida de si, porque cuidar da própria saúde é cuidar da saúde de muitos. Nasce o mundo que acontece dentro de casa. Agora, há mais tempo para compartilhar com a família, rir sem pressa, contar histórias, jogar finalmente aquele jogo. Nasce o mundo que percebe que nosso mundo é um só. Quando não há fronteiras para os problemas, as soluções de uns também inspiram a todos. A força da Itália que canta unida em suas varandas é nossa também. Estão nascendo muitos mundos porque o mundo teve que parar. Neste momento, uma parte do mundo da nossa escola parece estar parando com as aulas suspensas. Porém, não há parede que nos afaste. Não há distância que nos deixe separados. Não há isolamento que nos deixe sós. Porque nossa escola está onde está cada um de nós. E é assim, confiantes, que reconhecemos a força do melhor mundo que juntos podemos criar. Quem age com empatia faz de seus atos ações luminosas que se estendem além de si mesmo. A percepção de que todos fazemos parte de uma mesma vida semeia os sonhos de um melhor futuro. Aqui, alunos e professores fazem do entendimento do outro o compasso que mede as melhores jornadas. No mundo anglo, a solidariedade traz futuro, porque é necessário ajudar a todos para enraizar o amanhã. Sistema Anglo de Ensino, porque aprender traz resultado. Olá, pais, boa noite, professores. Muito obrigada pela presença na nossa reunião de hoje. Começamos o segundo semestre e eu agradeço imensamente a parceria de vocês durante o primeiro semestre. Foi com essa parceria que nós conseguimos manter a nossa escola viva, funcionando, ativa. Essa colaboração de todos, escola, alunos e professores, foi muito importante nesse momento. E tendo a notícia de que nós precisaríamos voltar do segundo semestre ainda no modelo remoto, nós achamos importante termos essa conversa inicial para que esse segundo semestre seja ainda mais produtivo e tranquilo, tá bom? Aqui hoje nós temos a Carla, coordenadora do primeiro e segundo, a Mariana, orientadora do primeiro, e a Ana, orientadora do primeiro e segundo ano, tá? Eu vou começar a compartilhar minha tela e eu vou pedir que durante a reunião vocês registrem no chat as dúvidas, que aí ao final a gente dá todos os esclarecimentos e tira todas as dúvidas, tá certo? Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, então. Obrigada, meninas. Bom, como é que a gente pode tornar esse semestre, então, mais produtivo, mais tranquilo? Nós fomos pegos de surpresa pela quarentena, ninguém esperava, e num momento de perda, a doutora Elizabeth Ross, ela nos diz que nós temos 5 momentos, né? Nós temos um primeiro momento de negação, eu tive esse momento de acreditar que a quarentena não chegaria ao Brasil, né, que seria uma gripe simples, a dengue
matava mais do que o corona. E os alunos também tiveram esse momento de negação, de acreditar que as aulas voltariam depois de 2, 3 semanas. Ah, não vou fazer nada agora, porque depois, quando eu voltar, eu consigo colocar ordem nos estudos. O segundo momento foi um momento de raiva. Nossa, mas por que a China, né, deixou escapar esse vírus? Ah, eu acho que a Organização Mundial de Saúde não está tomando as devidas providências. No ambiente escolar, os alunos, não, é impossível aprender online, não é a mesma coisa, tem que voltar ao presencial, né? A escola não entende o nosso estresse, está muito puxado. Passada a raiva, aí acho que é o momento que a gente está vivendo agora, que é o de negociação. Não, se usa máscara, dá para sair de casa, aí as escolas podem voltar aos poucos, de forma escalonada, se tiver protocolo rígido, que seja cumprido, dá para a gente voltar. Um quarto momento é o momento de depressão, que felizmente poucas pessoas viveram isso, mas há aquelas pessoas que silenciosamente vivem esse momento de quarentena. O quinto momento é o de aceitação. A quarentena existe, o que eu posso fazer para me proteger melhor, para proteger os outros? Os alunos, bom, realmente a quarentena vai durar mais um pouquinho, né? Nós já começamos o segundo semestre desse jeito. A partir de agora, qual deve ser a minha atitude para que eu consiga, então, encaminhar esse segundo semestre da melhor forma possível? Os estudos indicam, as pesquisas, que as pessoas estão entre o primeiro e o terceiro momento. Algumas pessoas ainda negam e algumas pessoas já tentam negociar algumas ações. E aí eu perguntaria para vocês, em que momento vocês estão da quarentena? Porque ninguém esperava que esse momento, né, tão volátil, incerto, complexo e ambíguo, chegasse tão de repente e sem avisar as nossas casas. As nossas incertezas pessoais foram fortalecidas, enfatizadas pelas incertezas atuais, né? Quem de nós estava preparado para um mundo tão VUCA? E aí VUCA vem das iniciais dessas 4 palavras em inglês. Alguém falou para a gente, né, que a vida seria linear, que a gente não teria desafios impostos, né, que não cobraria da gente atitudes diferentes diante do novo? Será que a gente não vai enfrentar outros momentos VUCAs durante a nossa vida? Talvez para as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos alunos, esse tenha sido o primeiro grande momento VUCA, de muita instabilidade e de muita incerteza. Mas o que a gente pode aprender com isso? Uma vez aceitando esse momento, será que esse isolamento, esse formato de aula diferente, será que a gente não pode aprender algumas coisas? Que experiências positivas eu posso tirar desse momento? Será que isso é importante para que eu me fortaleça e consiga enfrentar melhor outros momentos tão complexos e diferentes que eu vou enfrentar durante a minha vida? E aí, nesse momento, a gente está numa incerteza grande, né? Como é que serão as aulas? Elas serão online, serão presenciais, remotas ou ao mesmo tempo presenciais? A gente vai voltar de modo escalonado. Até poucos dias atrás, o governo falava em retorno no dia 8 de setembro. Ontem eu já vi algumas notícias falando que não, isso provavelmente, essa data será adiada, porque para abrir no dia 8, 28 dias antes, então é mais ou menos o período que a gente está agora, as cidades precisariam estar na fase amarela, né? Então é tudo muito VUCA, muito complexo, muito ambíguo, a gente não tem respostas para quando a gente vai conseguir voltar para o modelo presencial. E o que a gente percebeu como escola, sim, os alunos estão no meio digital, mas no meio digital lúdico, né, para fazer as coisas que eles gostam.
Mas quando a gente pensa no modelo digital escolar pedagógico, a gente percebe que eles estão aprendendo também, junto com a gente, esse novo modelo de ensino e aprendizagem. E eu diria que mais importante do que quando voltaremos é como voltaremos. E o que a gente faz diante dessa incerteza? Como que seu filho reagiu no momento em que as escolas tiveram que suspender a aula? Isso aconteceu no mundo inteiro. Não é característico de Taubaté, do ângulo Taubaté. O mundo inteiro está com aulas online. Qual foi a sua percepção em relação ao comportamento do seu filho? Que diálogos foram estabelecidos no início de quarentena? Agora, quando se teve a notícia também de que as aulas continuariam no modelo remoto. Nós passamos uma pesquisa, tanto para vocês pais, mas passamos também para os alunos, perguntando algumas coisas, porque era importante para a gente ter esse feedback, conhecer, saber deles, né, o que eles pensavam e como havia sido a adaptação de cada um deles. Aqui eu tenho os resultados do primeiro ano, tenho os resultados do segundo, e tenho também os resultados do terceiro ano em relação a esse momento. E a pergunta é, por que alguns conseguiram se adaptar e outros não? Será que esses que não se adaptaram ficaram muito mais tempo no momento da negação e da raiva? Porque quando a gente está no momento da negação e da raiva, quando a gente não aceita, é mais difícil a gente ter atitudes positivas para enfrentar esse momento. E hoje já se passaram 126 dias desde o início da quarentena, né? Para a escola teria sido muito mais fácil, eu acho que para vocês pais, para os alunos, o ano tá perdido, o ano está cancelado, certo? Porque a hora que a gente acredita nisso, fica muito mais confortável. Uma vez que eu acredito que o ano será cancelado, eu não preciso fazer nada. Então, eu fico numa posição muito confortável, né, de não precisar buscar alternativas de lidar com esse momento diferente. Só que não fazer nada, perder o ano, significa um saldo negativo muito ruim para a educação. Por que os conselhos nacional e estaduais de educação autorizaram o ensino remoto? Porque deixar de dar aula, seja no presencial ou no remoto, significa, mais do que deixar de aprender, desaprender. Pensem numa pessoa fluente em alguma língua. Enquanto ela usa a língua, ela é fluente e ela consegue se comunicar bem. A partir do momento que ela fica 1, 2, 3 meses sem usar a língua, que não é a língua pátria, ela perde essa fluência, né? E na educação acontece muito isso, tá? Então, a nossa conversa hoje vamos rever, sim, o primeiro semestre, mas sem angústia, sem rancor. Eu acho que o primeiro semestre vai servir para balizar aquilo que precisa ser feito no segundo semestre. É importante que a gente reveja pontos a melhorar para que a gente avance no segundo semestre. Porque deixar de estudar, deixar de fazer aquilo que deve ser feito, pensando no estudante agora, significa deixar o saldo pedagógico muito mais negativo. E isso não é bom. Em algum momento, esse preço, ele vai pagar esse preço de não ter feito nada agora. Né? Então, eu volto a repetir, mais importante do que quando a gente vai voltar no presencial é como eu vou voltar. Eu vou conseguir acompanhar esse trem que partiu desde o primeiro semestre lá, 23 de março, que continuou com as aulas online. Eu vou conseguir acompanhar ou eu vou ter que ficar correndo atrás desse trem? E a gente sabe que um dia de aula não assistida no ângulo, 2 dias, uma semana, 3, de aulas não assim, bem acompanhadas, fica cada vez mais difícil de retomar esse aprendizado, tá? Então, a conversa agora vamos aprender com aquilo que a gente viveu no primeiro semestre,
para otimizar o segundo semestre. Mindset. O que é mindset? Nada mais é do que a configuração da mente. É como o nosso cérebro lida com as situações do dia a dia. Se a gente configura o computador, o celular, atualiza para que a gente consiga baixar os aplicativos de forma mais fácil, né? Para que esses aplicativos rodem, a gente consiga usufruir, então, de todas essas novidades, tecnologias, em alguns momentos, é importante a gente dar um reset, um F5, atualizar a nossa mente e encarar as situações de formas diferentes, tá? Então, mindset nada mais é do que a configuração da mente, e eu posso configurar essa minha mente, né? Isso é possível de ser desenvolvido ao longo da minha trajetória de vida. Existe um mindset de crescimento e um mindset fixo, tá? E como é que nós, escola e pais, podemos ajudar no crescimento do mindset de crescimento? Como é que a gente pode ajudar o cérebro a ser mais flexível nesse sentido? Porque uma pessoa que tem mindset de crescimento, ela demonstra mais esforço, mais dedicação, ela sabe que o tempo é necessário para aprender, ela encara os erros e os fracassos como oportunidades de aprendizado. E ela não descarta também a colaboração, o escutar o outro para aprender, para orientar. E para que a gente desenvolva o mindset de crescimento, é importante frisar que o elogio ao resultado é menos importante do que o elogio ao esforço, né? Mas quando esse esforço ele é merecido, porque a criança e o jovem sabem, eles não são bobos. Quando os pais, educadores e qualquer pessoa, eles estão elogiando por elogiar, ou elogiando realmente quando ele fez valer a pena. A gente encoraja o mindset de crescimento, e aqui eu trago alguns exemplos do livro Mindset, da Carol Dweck, para que a gente comece a refletir como que são os nossos diálogos com os nossos filhos, com os nossos alunos. Porque a nossa mensagem, os alunos, as crianças, os jovens, eles são esponjas. Por mais que não seja a nossa intenção transmitir um significado, a forma como nós organizamos a mensagem, as palavras, né, e a própria tonalidade, dizem muita coisa. Então, como é que a gente pode encorajar um mindset de crescimento? Você cumpriu com todas as suas tarefas de hoje, meu filho. Meus parabéns. Fico muito feliz com a sua organização. Fazer o dever antes de jogar videogame, jogar bola, assistir às séries. Eu sei que você está muito cansado. Hoje o dia foi realmente puxado para você. Mas mesmo assim, você conseguiu cumprir com a sua aula dada, aula estudada, né? Olha, eu percebo que você não compreendeu esse ponto da matéria. Mas ok, você está começando a aprender isso, né? Eu posso te ajudar? Você tem dúvidas? Isso é natural. Procure o plantão de dúvidas, releia as suas anotações, refaça os exercícios que os professores propuseram. Por outro lado, afirmações do tipo, nossa, mas você aprendeu muito rápido, hein, isso? Parabéns, você é muito inteligente, tirou 10 em tudo. Isso reforça o mindset fixo. E aí o jovem, a criança, passam a acreditar que o sucesso deles depende muito mais de uma característica nata, né? Depende muito mais de um talento hereditário, vamos dizer assim, do que propriamente do esforço. E aí as crianças e os jovens que têm mindset fixo, eles aceitam muito pouco os desafios, com medo de errar e não dar orgulho para as pessoas que ele quer dar. Primeiro para ele, né? Porque ele quer garantir que ele é inteligente, então se eu tiver um desafio maior e errar, eu vou falar para mim mesmo que eu não sou inteligente. E eu posso passar essa ideia para os meus pais, para os meus professores, tá? Então, é muito importante, eu repito, elogiar aquilo que ele fez, os exercícios feitos, o estudo, a persistência e as boas estratégias. Porque isso
ajuda também ele a perceber que eu preciso de tempo para aprender, o aprendizado demanda tempo, eu preciso me esforçar, tá? E é importante também que nesse reconhecimento a gente indique para ele, para reforçar o mindset de crescimento, que a gente se interessa pelos estudos e pelo aprendizado, né? Você me disse, meu filho, que você organizou a sua rotina de estudos. Está dando certo? Você acha que precisa rever algum ponto? A organização das atividades, das tarefas, dos exercícios, das atividades físicas, porque isso também faz parte da rotina de estudos do ângulo, sono, alimentação, atividade física, né? Ou, eu estou percebendo que você está estudando de forma diferente matemática e física, que legal, né? Você está fazendo mapa mental, fazendo resumo, você está falando em voz alta. Alguns alunos, eu, por exemplo, quando eu era criança, eu aprendia muito estudando com uma lousa. Eu tinha uma lousa e eu ia falando como se eu fosse a professora e explicando a matéria para alunos imaginários. Aí eu dava bronca em um, né, que era mais danadinho na sala, o amigo lá, eu reproduzia até a fala dos professores. Então, é importante que cada um encontre o seu jeito de aprender. Ou, por exemplo, eu fico orgulhoso de você, meu filho, pois você se dedicou ao exercício de matemática até resolvê-lo. Meus parabéns. O mindset de crescimento, ele é reforçado quando eu enfatizo que o esforço, as estratégias eficientes e a humildade, saber que eu posso aprender com outras pessoas. No primeiro semestre, a orientação conversou com os alunos a respeito de rotina, orientações de estudos, né? Nós pedimos que eles conversassem com os colegas também, analisem como é que os colegas estão se organizando, veja se alguma estratégia do amigo não é interessante também para você. Tente, não tem importância que você tente uma estratégia, não dê certo, e que você parta para outra, né? Não tem importância errar. E se meu filho trabalhou duro e não conseguiu se sair bem? Uma dica de diálogo, né? O que pode ser dito nesse momento? Por exemplo, um filho atleta. Meu filho, eu gostei do seu esforço nos treinamentos, mas alguma coisa não deu certo, a outra equipe foi melhor. Vamos analisar por que a outra equipe, por que você não se saiu tão bem nesse jogo? Né? Percebo que você ainda, né, não conseguiu organizar a sua rotina. Vamos rever as suas estratégias para ver se elas estão adequadas? Porque também não adianta dedicar 6, 10, 15 horas numa estratégia de rotina errada. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu fiquei 15 horas estudando e não está dando certo. Então é porque a estratégia está errada, né? Então aí é hora de escutar o que o outro tem para falar, o professor, o orientador, o pai, a mãe, o amigo. A pessoa com mindset de crescimento, ela é aberta, né? Ela assume que ela errou e não tem problema. O erro, ele é uma indicação de que eu preciso melhorar. Então, vamos ver como que eu posso melhorar e organizar as estratégias, né? Tudo bem, mas como é que eu falo? Porque o feedback negativo, né? Falar que ele se esforçou e não conseguiu, ele nem sempre é tranquilo para se dizer. Então, como é que eu posso também conversar com meu filho sem menosprezá-lo? Filho, eu fico extremamente chateado quando você não termina a sua tarefa de casa, a sua tarefa mínima. Como é que você pode concluir a tarefa mínima de hoje? Ou, fiquei muito triste porque você perdeu uma oportunidade importante de aprender. Você não acordou cedo, não assistiu a aula de física, que você tem muita dificuldade. Como é que você pode reparar isso? Eu sei que as aulas são gravadas. Então, que tal se você assistisse a essas aulas? Para que na próxima aula você não chegasse com tantas dúvidas, né? Ah, você não consegue se concentrar online, filho? É chato,
Mas nesse momento não tem outra solução. As aulas de todas as escolas estão online. Que tal se você, no momento da aula, pegasse um caderno e fosse registrando, fosse escrevendo? Será que isso não aumentaria a sua concentração de ter que assistir, de ter que escrever? E estudos mostram que registrar a aula, quando você escuta o professor, registra a fala do professor, e você consegue transcrever no seu caderno da forma como você entendeu, isso é uma forma muito eficaz de aprender, de internalizar aquilo que está sendo passado. Quando você passa para você todo o entendimento e registra à mão, mais do que pelo computador, porque tem estudos também que provam que o registro à mão é muito mais eficiente do que digitar, tá? E aí é a importância da gente ensinar, né? Sejamos nós educadores ou pais. Às vezes a gente reclama, o aluno não aprende matemática, meu filho não aprende física. Mas eu, enquanto professor, enquanto pai e mãe, eu ajudei nas estratégias, eu me coloquei à disposição para que ele conseguisse aprender. Então, é muito mais ensinar do que julgar, tá? E aí as empresas também, né? Muitas empresas têm mindset fixo de crescimento, e nesse momento, analisando com a leitura e todas as indicações, o Anglo é uma instituição, uma escola de mindset de crescimento, porque os nossos professores, eles tiveram coragem, erraram no início, sim, nós erramos, porque nunca ninguém tinha dado aulas virtuais, né? Nós não tínhamos essa expertise, essa experiência toda, mas aos poucos, né, o esforço, a dedicação, a busca de melhores estratégias, a humildade, nós participamos de várias lives, conversamos, a troca no grupo de professores foi muito grande. Então, eles expunham as dificuldades. Eu não estou conseguindo entrar no plural. Como é que faz para gravar? Como é que usa esse aplicativo? E lá no grupo, eles iam expondo as fraquezas, os erros, e os outros iam ajudando. E nesse movimento colaborativo, nós crescemos também muito como escola. Eu vejo que o segundo semestre vai ser um semestre de aprimoramento do Anglo Taubaté, porque aquela fase que nós tivemos também de não aceitação e de raiva, né? Eu gosto de dar aula olho no olho, eu quero o aluno na sala. Passou. Nós já no primeiro semestre aceitamos que seria assim, estamos aceitando que o segundo semestre começou remoto, não sei o que vai acontecer, né? Ninguém sabe. Então, para o aluno também isso é importante. Então, vejam em que fase que ele está nesse momento. Porque é importante que ele já esteja na fase de aceitação para conseguir desenvolver os seus estudos, para que ele não tenha o ano perdido, porque o Anglo Taubaté não vai ter o ano perdido. Nós vamos concluir toda a programação em 2020. Se uma escola particular não conseguir fazer isso, quem vai conseguir? E tem coisas que são intransferíveis, tem coisa que é da escola do professor, e tem coisas que são da família, e tem coisas que são do aluno, né? Então, se a gente se dedicar diariamente a desenvolver pequenas coisas que ainda não estão adequadas, esse aluno vai conseguir organizar de uma forma mais tranquila a rotina dele, tá? Eu vou ler uma frase que um técnico americano de basquete disse, é o John Wooden. Você tem de se dedicar diariamente para se tornar um pouco melhor. Quando você se dedica à tarefa de se tornar um pouco melhor todos os dias, durante certo período, você se torna muito melhor. Os esportistas têm muito disso, né? Muito de esforço, da dedicação. E ele foi um técnico de basquete que, em situações adversas, quadras não adequadas, jogadores que não eram referências, ele conseguiu levar a equipe da UCLA a 88 vitórias consecutivas. Ele procurava nas imediações da UCLA, e aí eu me espantei, porque é uma universidade de renome, quadras emprestadas para jogar, para treinar, né?
E aí eu trago também o Oscar Schmidt, brasileiro, ele é conhecido como Mão Santa. Mas será que ele nasceu Mão Santa, né? Ele virou um grande jogador de fazer várias cestas de repente? Não. Eu não sei se vocês sabem, mas o Oscar, depois dos treinos coletivos, ele permanecia um outro tempo ainda no ginásio, estabelecendo uma meta para ele. Eu só vou sair daqui depois que eu conseguir arremessar corretamente, aí eu não sei, mas vamos supor, 50 cestas, 100 cestas, e ele ficava treinando lá. Né? O Rogério Ceni também, eu soube, goleiro do São Paulo, ele era convocado para cobrar pênaltis. Aí você fala, goleiro cobrando pênaltis, ele ficava treinando no campo também, depois dos treinos. O chute a gol para treinar os pênaltis, tá bom? Então, tem muito a ver com o esforço de cada um para se tornar cada dia melhor, né? O Michael Jordan é um outro jogador de basquete que ele não foi um talento nato, ele foi recusado no time de basquete do ensino médio, não foi aceito na equipe da Universidade da Carolina do Norte, que era onde ele queria jogar, e quando ele voltou da escola arrasado, chorando, e disse para a mãe que ele não tinha sido escalado para o time de basquete, a mãe disse para ele voltar lá e ser mais disciplinado. Olha o mindset de crescimento. Para você melhorar, para você ser aceito no time, meu filho, você tem que se dedicar. Você vai ter que ter um tempo de treino. Ela não foi lá brigar com o técnico para saber. Meu filho é tão bom em basquete, senhor técnico, por que o senhor não quer aceitá-lo? Não. Né? E a força da mãe é muito importante. Tem um estudo, eu esqueci o nome, mas vale a pena pesquisar, de uma pesquisadora inglesa. E ela pesquisou, né, a trajetória acadêmica e do porquê que alguns alunos são melhor ou nem tanto. E ela fala que a atitude da mãe é muito importante dentro de uma família, ou de quem represente a mãe, em termos da disciplina, do encorajamento. E o Michael Jordan, mesmo depois da fama, aí a gente não precisa contar, mas né, ele talvez tenha sido o atleta mais dedicado da história do esporte, ele continuava treinando. Porque ele sabia que ele podia melhorar a cada dia. Porque os outros atletas estavam correndo para ficarem igual a ele. E aí o John Bach, Chicago Bulls, ele diz, né, que esse gênio, ele continuou treinando. É a humildade de saber que eu posso, sim, sempre melhorar e me aperfeiçoar, tá? Um outro atleta que em 1968, e aí eu achei assim, eu não sabia, né, porque eu conheci já o salto em altura dos atletas pulando de barriga para cima, mas não foi sempre assim. O Dick, no México, nas Olimpíadas do México, ele foi o primeiro atleta a experimentar pular de um jeito diferente. Olha só o mindset de crescimento. Sem medo de errar, procurando estratégias diferentes, e ele aumentou a performance. Hoje é difícil a gente, eu fiquei pensando, é difícil a gente ver atleta pulando de barriga para baixo, né? Eles podem, assim, pular um pouquinho de lado, tá? Meu tortinho, mas a maioria percebeu que o impulso é maior quando eles pulam desse jeito. Então, os atletas, eles estão constantemente buscando novas estratégias, né, novas posições do corpo, desenvolvendo mais braço, mais perna, dependendo da modalidade, pensando em como arremessar, manusear a bola melhor, né, chutar com o bico, chutar com a lateral, enfim. E por que o estudante também não pode ter essa visão do atleta para melhorar a sua performance, né? E pensar como um campeão, como um atleta campeão, talvez seja uma medida interessante, mas não pensando no campeão que está ocupando um pódio, porque para o bom atleta, aquele pódio chegou naquele momento, mas existirão outros, né? A vida, para eles, nunca chega lá, sempre tem um chega lá
futuro, mas focando no processo, no desenvolvimento, na melhora da performance, né? Porque os grandes campeões têm sempre isso em mente. É lógico que eles querem o resultado, mas depois que eles têm o resultado, eles querem o primeiro lugar, mas batendo recordes. Não é assim? O nadador, que legal que ele conseguiu o primeiro lugar, mas bateu o recorde anterior? Eles querem avançar, né? Ganhou a partida de basquete, mas quantas cestas ele fez? Na última Michael Jordan, vamos supor, não sei, fez 50 cestas. Nesse ele quer fazer mais. Então, eles estão sempre buscando a melhora, né? Se impulsionando para que a intenção vire uma ação. A gente tem um momento com, sem quarentena, e nós estamos na quarentena. Então, quando a gente percebe, né, vocês como pais podem perceber, o antes e depois da Covid, talvez alguns alunos tenham se adaptado mais rapidamente e melhor à rotina de estudos na quarentena, porque eles já estavam blindados. Blindados em que sentido? Já eram alunos que tinham uma rotina de estudos estabelecida, né? Já conheciam melhor o ambiente plural. Nós tivemos alunos que só foram conhecer o ambiente plural depois que a gente precisou ir para a plataforma, porque até então eles nunca tinham acessado, né? Nunca tinham feito tarefa lá. Então, para esses alunos que estavam mais acostumados com uma organização de rotina de estudos, com mais conhecimento do plural, para eles foi mais fácil, eles não partiram do zero, eles tiveram que readequar alguns caminhos, algumas estratégias, né? Agora, a quarentena, vamos pensar, será que não está sendo para todos nós um teste live? Para que a gente consiga desenvolver habilidades e competências que vão nos blindar para futuros desafios? Porque nesse momento, a gente está no momento de quarentena. A gente tem que pensar no presente, não no que vai vir depois do pós-quarentena. Vamos pensar, viver e solucionar as questões do presente. É isso que a gente tem para hoje, né? E quando a gente fala de momento quarentena, eu pergunto, o que está fazendo mais falta hoje para vocês enquanto profissionais? O que está fazendo mais falta para os filhos de vocês enquanto alunos? É a resiliência? A capacidade de resolver problemas? Criar novas estratégias? Proatividade? Autonomia? Então, a escola, nesse momento, está desenvolvendo tudo isso também, né? E aí, eles tiveram, as orientadoras, a Mariana e a Ana, fizeram reuniões de conversas com os alunos. A frequência foi baixíssima, então nós acreditávamos que todos os alunos estavam bem adaptados, não precisavam da orientação, estavam performando bem com as suas rotinas, com seus estudos. E alguns alunos ainda, porque a pesquisa foi passada para eles no finalzinho do primeiro semestre, ainda naquele momento, indicavam que eles não estavam bem adaptados e elas se colocaram à disposição. Venham conversar com a gente, organizar a rotina, talvez eu possa colaborar e organizar tudo isso com vocês. Esses slides que eu estou passando agora, eles fazem parte do PowerPoint de um material chamado Quarentenou, que foi apresentado aos alunos, conversado com eles, mas ele também está na área restrita do site da escola, tá? Para vocês olharem lá, porque eu acho que pode ser também o início de conversa, caso o filho ainda não tenha estabelecido nenhuma rotina. E nesse material, nós demos exemplos de algumas rotinas de estudo, né? Então, você vai estudar de manhã, você vai estudar quais disciplinas, aula ao vivo, aula gravada. E por quê? Naquele momento, a gente deu essa opção. Porque no momento online, eu não tenho obrigatoriedade de ter todo mundo na mesma aula ao mesmo tempo, mesmo porque as rotinas das famílias são diferentes. Talvez o filho não conseguisse assistir a todas as aulas ao vivo, porque a mãe e o pai estavam em home office e porque a internet precisava ser dividida em casa.
né? Aqui em casa a gente também teve que fazer um esquema, olha, eu vou usar, não dá, que nem agora, eu estou usando aqui a internet, eu já falei, né, para minha filha e para o meu marido, ó, usem o 3G e tal, porque eu vou precisar do sinal de Wi-Fi, e a gente vai se organizando. Por isso que nós deixamos para que eles desenvolvessem de forma autônoma e responsável, escolhessem de forma autônoma e responsável. Isso faz parte de aprendizado de quarentena. Você tem a liberdade de ver quais são as aulas que você vai assistir ao vivo, quais são as aulas que você vai assistir ao vivo e gravada, porque você tem muita dificuldade, quais aulas que você não precisa assistir, porque você já está manjando bem, mas você pode melhorar, né? Você pode performar melhor, pensando como o atleta, pensando como campeão. Então, eles tiveram essa possibilidade, né? Aquele aluno que estava sempre querendo sair da aula presencial para encher a garrafinha de água ao banheiro, ele teve essa liberdade em casa, de comer na frente do computador, coisa que a gente não deixava fazer no presencial. Então, ele podia administrar toda essa liberdade. Mas a liberdade, ela precisa ser administrada com responsabilidade. O que eu preciso fazer agora para que eu cumpra com os meus deveres? E em todas as orientações de estudo, nós colocamos a importância dos alunos colocarem atividade física diária. A professora Lucimeire gravou várias aulas, postava, porque eu também não preciso juntar todo mundo para fazer uma atividade física no mesmo momento. Se eu não preciso assistir a aula de matemática, física e química, né, junto com todo mundo, por que eu preciso obrigar o meu aluno, das 9 às 10, fazer uma aula de educação física? Qual é a melhor forma de organizar tudo isso em família? De repente é uma atividade física feita o filho, o pai, a mãe, que é num horário diferente que vocês podem escolher. Nós disponibilizamos também as aulas da companhia atlética. E o cérebro gosta de rotina e gosta de organização. Ele pede isso. Tá? Agora, ele não consegue virar o botão de uma hora para outra. Se você desenvolver uma rotina hoje, amanhã, né, e conseguir acompanhar, vai demorar de umas 3, 4 semanas para o cérebro entender que aquela é a sua nova rotina. Então, a importância de dormir sempre no mesmo horário, fazer as refeições sempre no mesmo horário, as atividades físicas sempre no mesmo horário, assistir aula no mesmo horário, porque chegou naquele horário, o teu cérebro vai te lembrar. Está na hora de estudar, está na hora de se exercitar, de dormir, de comer. Tá? O sono é importante, o sono ele recarrega as energias, ele consolida o aprendizado e te deixa mais desperto para a aula do dia seguinte. À tarde, é legal tirar um cochilo, pode ser cochilo, não dá para dormir 3, 4 horas no período da tarde, porque isso também desregula o teu sono noturno, porque o sono noturno é o mais importante para do organismo descansar. Mas no período da tarde, pode sim. Isso até é importante, porque aí você acorda e vai com mais energia para a atividade seguinte, tá? Então, as rotinas podem ser inovadas e melhoradas sempre. Basta você ter a consciência do que está sendo uma estratégia boa ou não, rever os pontos que não estão legais, pedir ajuda, ser humilde, pedir ajuda quando você precisar, e reorganizar, então, a sua rotina. Aí uma dica que fica, né, porque o cérebro gosta também de recompensa, ele gosta de satisfação. Ajude o seu filho a estabelecer metas diárias, do tipo, você vai acordar tal horas, todos os dias, vai assistir aula ao vivo, né, um exemplo, antes disso, você vai arrumar sua cama, vai tomar café, escovar dentes, vai assistir às aulas. No fundamental, eu disse, coloque o uniforme. Para os alunos do ensino médio que tiverem a camiseta da escola, coloque a camiseta da escola. Qualquer que seja ela, do uniforme, aquelas de campanha, ou coloque uma roupa que você estava acostumado a ir para a escola. Prepare o seu lanche, né? Deixa lá, a mãe também pode ajudar a preparar esse lanche. Então, minha meta vai ser essa, é assistir às aulas fazendo anotação, porque eu não consigo me concentrar. Eu quero ver se essa estratégia para mim é boa. Aí ele consegue cumprir no primeiro dia.
E aí já pensem, pai e mãe, o que vocês falariam para o seu filho para incentivar o mindset de crescimento quando, a partir dessas metas estabelecidas, ele conseguir desempenhar. E o legal também, que eu diria, coloque essas metas escritas na parede do quarto, tá? Se é um aluno que está no terceiro ano, eu acho que uma grande meta é o vestibular. Pense qual é o curso que ele quer na universidade. Em qual universidade? Imprima lá logo da universidade, deixa lá como meta. A minha meta é passar. Porque visualizar essas metas também dá força. Faz com que a gente estabeleça metas menores para que a gente atinja, então, as metas maiores, né? E que a grande meta nesse momento seja, primeiro, se tornar um estudante melhor para passar no vestibular, no caso do terceiro ano, que o vestibular está perto, mas o primeiro e o segundo ano também se preparam para isso. E isso é que vai fazer com que a meta fique cada vez mais perto deles. É o esforço diário que deixa o atleta cada vez mais perto da vitória, do pódio, é o esforço diário que vai deixar o atleta cada vez mais perto do vestibular. Nossa, agora eu vi que as fotos estão trocadas aí, tá? Mas vocês entenderam. E isso é importante e motivador, né? De saber que eu posso conquistar com esforço e tempo. Porque para eles também seria muito mais fácil falar: o Enem está cancelado, a FUVEST está cancelada, a Unital cancelou, enfim, as universidades cancelaram. Eles estavam querendo deixar mais para depois, né? Alguns votaram em maio, porque quanto mais longe ficar, significa que menos rápido eu vou ter que me engajar nos estudos, porque eu ainda tenho tempo para estudar, tá bom? E aí, nesse momento de quarentena, eu já disse que é o momento da gente repensar e ver outros aprendizados, e a escola trabalha com o pedagogês, com aquilo que os pedagogos chamam, os educadores, de currículo oculto. É tudo aquilo que é importante na formação e no desenvolvimento do nosso aluno, mas que ele não é transmitido por meio dos livros didáticos, tá? Das apostilas. É aquilo que está implícito no dia a dia. Então, alguns valores, né, que pensem bem, que estão sendo desenvolvidos porque a vida se tornou uma grande sala de aula para todo mundo. A sala de aula é a sua casa, a sala de aula é a minha casa, é a rua, porque novos aprendizados precisaram ser revistos, tá? E é o currículo da vida. Como é que a gente está trabalhando com os nossos alunos? Autonomia, o empreendimento, empreender no sentido não de querer abrir uma firma, um negócio. Empreender, do latim, significa ter nas mãos. A vida depende de mim. Eu é que vou traçar a trajetória da minha vida. Isso é intransferível. O aprender a aprender, que a gente diz, né? São todos os alicerces do ângulo Taubaté, que a gente diz como eles são importantes para a vida. E essa vida chegou muito mais rápido do que a gente pensava. Tudo isso está sendo questionado, solicitado agora. Criatividade, flexibilidade, proatividade. Se vocês tiverem participado das minhas reuniões em algum momento, vocês vão lembrar que eu falo habilidades para o mercado de trabalho, as habilidades e competências listadas pela BNCC. Tudo isso está lá como habilidades e competências importantes para a formação do ser humano. E todos nós estamos sendo testados agora. Eu não tive na minha formação, vocês também talvez não tenham tido, porque era uma formação muito tradicional, conteudista, de muito decoreba. E hoje não, né? Os projetos, da forma como a escola se organiza, a gente desenvolve tudo isso que eles estão precisando agora, são ferramentas que eles estão precisando agora, e precisam fortalecer. E esse vai ser o boletim da vida. O quanto você está bom e performando bem em flexibilidade, criatividade, aprender a aprender.
E aí, voltando para a escola, seria muito mais fácil para todo mundo, para os professores, para os pais, para os alunos, a escola falar assim, olha, gente, diante desse ano de quarentena caótico, que a gente não vai conseguir desenvolver, fazer o evento presencial na escola, o projeto está cancelado. Ninguém precisa fazer mais nada. Seria mais fácil. Mas não é dessa forma que o ângulo se entende como escola. Escola é um palco para desafios, para tirar da zona de conforto. É o modo aprendizagem, né? O modo aprendizagem. Se a gente não pode fazer no modelo presencial, nós não queremos cancelar. Passamos para o modelo virtual. Tantos congressos acontecendo no modelo virtual. Eu já participei de 2 que nós estávamos inscritos para ir no presencial. Hoje começou a GEDUC, virou online. E tem as salas dos patrocinadores, a sala que eles chamam os patrocinadores, que eles vão apresentar os produtos, vender os produtos, se organizaram, a própria Unexpo online também, o Educa Week. Então, o nosso projeto, ele vai ser online, nós só alteramos a data, por uma questão de calendário e organização escolar. Eles estão desenvolvendo trabalho em grupo, dá trabalho, dá confusão, internet no pé, flexibilidade. Vamos nos adaptar, resolver o problema. É isso que a vida e o boletim da vida vão cobrar. A vida não é cor-de-rosa, eu repito, quem disse que ela seria linear? Imaginem o filho de vocês com as atitudes hoje, daqui a 10, 20, 30 anos, como é que eles responderiam a um momento como esse, com as atitudes de hoje no ambiente profissional. Tá? Então, o projeto ele vai ser também estruturado numa plataforma parecida com essa, eles vão ter treinamentos no ambiente virtual, assim como eu antes estava com a equipe treinando, quando entra uma coisa, a Silvia movimentando as imagens, Elisângela passando, que é do marketing, o vídeo, nós estamos numa antessala, preparando toda essa comunicação. E o vestibular, para aquele aluno que está no 3º ano, ele alterou as datas e adiou, mas ele vai acontecer. Alguns vestibulares estão acontecendo no momento online. Vestibular online eu não faço, só presencial. Então, esse ano você vai perder alguma oportunidade. Em janeiro também não, para mim tinha que ser em maio. A vida impõe muitas coisas e a gente não tem chance de escolher, tá? Então, o meu convite é para que a gente consiga organizar e dar conta desse momento. O ângulo Taubaté, nós não temos previsão de data de retorno híbrido, presencial e remoto, porque as autoridades não nos dão essa informação. Tínhamos 8 de setembro, mas as últimas notícias que eu tenho recebido é que é muito provável que essa data seja adiada. Mas, independentemente da data, o ângulo estará preparado com protocolo de segurança e protocolo emocional, tá certo? Nas pesquisas que nós fizemos com alunos, pais e professores, todos esses grupos demonstraram a importância desses 2 protocolos. E, na verdade, o protocolo emocional, nós já trabalhamos durante o 1º semestre, quando nós tivemos rodas de conversa com a psicóloga Cristina Matias, com os alunos, quando nós tivemos a palestra da psicóloga Fernanda Ock, também voltada para pais, a própria Uniexpo, que trouxe palestrantes e profissionais com temas interessantes, o Cássio Mori, que fez uma palestra tanto para pais quanto para alunos. Essas palestras foram gravadas, foram para vocês, estão lá na nossa área restrita, tá? Então, lembrando, não sei se já está aparecendo aí na tela para vocês, no dia 23 de junho, nós tivemos a edição Uniexpo São José e Taubaté. É o evento que era presencial, da unidade de São José, mas que a Teenager transformou em plataforma, né, online, e fez todo um evento voltado para o Vale do Paraíba,
com as universidades aqui do Vale. No dia 30, ela repetiu essas edições em Campinas, Ribeirão Preto, em São Paulo. No dia 30, ela volta com uma edição voltada para a capital, porque lá eles tinham um evento no primeiro e no segundo semestre. E caso vocês não tenham participado, e os filhos também não, fica o convite, vai ser no dia 30 de julho, às 18 horas, eles abrem com a palestra, tem a palestra do Léo Freiman, que é um profissional que conversa muito sobre projeto de vida e orientação profissional. Eu acho que vale a pena para todos os pais, não só para os pais do terceiro ano, porque esse diálogo, esse amadurecimento, o quanto antes ele fizer parte das conversas em família, mais fácil vai ser para o filho escolher. Isso tudo foi enviado por e-mail, tá bom? E nós temos também a programação para os estudantes, que nós enviamos também, com palestras, que é para fazer com que eles abram a mente, né? Percebam, se vejam com mindset de crescimento e vejam que eles podem aprender com especialistas a melhor forma de fazer escolhas da carreira universitária. Então, fica o convite para vocês se inscreverem e usufruírem de todo esse conteúdo. Afinal, aprender a aprender é a premissa dos tempos atuais. O Alvin Toffler, que é um futurista americano, ele tem mais ou menos a seguinte frase, que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, ou não sabe mexer no ambiente digital, mas é aquele que se recusa a aprender, desaprender e reaprender. Então, a gente precisa checar os nossos preconceitos e ver o que os especialistas nos falam em termos de orientação profissional. Porque quando a gente quer saber de corona, a gente vai procurar um médico infectologista para ver o que ele pode nos ajudar. Se há algum problema emocional, a gente vai no psicólogo, né? Então, nós como pais, mães, educadores, nós temos muito que aprender e ver o que esses especialistas têm a nos dizer para nos ajudar. No dia 6 de agosto, o Perry, que ele é diretor do Anglo Vestibulares, vai fazer um webinário, estratégia de prova para os vestibulares. Aqui é ensinar como é que você pode performar melhor numa prova de vestibular. Dá para perder? O aluno que pensa em preparação para o vestibular, dá para menosprezar a fala do diretor de vestibulares do Anglo? Nós vamos enviar e-mail com a ficha de inscrição, é porque a data eu fechei com o Perry ontem à noite, tá? Então, por isso que ainda não foi, mas vocês vão receber o e-mail. Então, não dá para perder, né? É importante que os alunos, eu repito, desde o primeiro ano, participem disso. A outra palestra é com a Vivian Salas, uma psicóloga e master coach. Eu não tenho data ainda, mas vai ser... O Perry eu falei setembro, não, é 6 de agosto, tá? Corrigindo se eu falei setembro. A Vivian é que é em setembro. Ela vai dar essa palestra também, quero ganhar tempo para ser produtivo. Mais uma vez, a importância da produtividade, da estratégia certa para você ser um estudante de alta performance. Dá para o filho perder uma palestra? Serão 2 encontros aqui, porque ela quer desenvolver algumas técnicas. Dá para perder uma palestra? Em que ela vai conversar sobre técnicas para melhorar a performance de estudo, performance dos resultados, porque eles são atletas, nesse momento, atletas de vestibular. Então, se eles não precisam arremessar bem a bola, eles precisam arremessar bem a caneta para marcar a alternativa correta. Precisam lidar com o tempo. O jogador lida com o tempo. Ele não tem o tempo todo para fazer gol ou para encestar. Ele tem aquele tempo. Se ele perder aquele tempo, o juiz não vai ficar com dó e vai dar mais tantos minutos para que eles concluam o jogo, né? Então, essas palestras, eu conto com o incentivo de vocês, porque muitas também das lives e palestras que o Anglo tem indicado, a gente não tem tido assim o quórum, né, que a gente gostaria de ter.
Então, eu conto com vocês, tá? Para vocês conversarem com os filhos e já indicarem, ó, o diretor do Ângulo Vestibulares, Tamandaré, São Paulo, Perlo, vai falar com vocês. Como é que vocês podem performar melhor numa prova de vestibular? Ah, eu esqueci de falar. Ele vai conversar sobre antes, durante e depois da prova. Porque erra quem pensa que uma prova, um simulado, termina na hora que se entrega a folha de respostas. O atleta não encerra o jogo quando o juiz apita a final. O atleta e a comissão técnica vão lá assistir o vídeo da gravação do jogo, para ver o que o adversário fez de melhor. Por que o jogador da minha equipe não conseguiu avançar? Porque tinha um marcando. Então, eles vão analisar a fita para ver. O aluno, quando termina uma prova, ele tem que analisar o simulado e ver o que ele errou, para não errar mais. E por que ele errou. E nós temos esse diagnóstico em folhas impressas, para eles irem anotando. Porque para cada erro, uma estratégia. O atleta não é assim? Para cada erro, uma estratégia. Ele vai treinar melhor nas estratégias erradas. Aqui ficam as indicações de livros para inspirá-los. O Mindset foi o livro que conduziu a reunião, né? Quando eu falei de Mindset de crescimento e de o fixo, mas todos eles também me inspiraram para essa conversa e me inspiram constantemente. A equipe faz a leitura também conjunta, porque uma escola ela precisa ser um espaço de aprendizagem. Se eu não tenho uma equipe aprendiz, é muito difícil ter um grupo de alunos também aprendizes, tá? E aí hoje, assistindo a uma live, uma professora comentou, e eu falei assim, nossa, como essa música é Aquarela de Toquinho, tem tudo a ver com o momento de hoje, né? Porque, realmente, a quarentena não pediu licença para chegar. Foi chegando. E o futuro está logo ali, ele está nos esperando. E esse futuro será melhor dependendo de como eu for como pessoa. Então, que a gente possa desenhar o sol amarelo para iluminar os nossos dias, que com 5 ou 6 retas a gente consiga construir as nossas fortalezas e as dos nossos filhos também. E vamos pintar um barco à vela para navegar com segurança em mares tão incertos, né? Porque a vida é uma grande caixinha de surpresas. E para encerrar, uma frase do Thomas Frey, ele é um futurista também. A gente não constrói o futuro com as ações do presente. O futuro também constrói o nosso presente. É aquilo que eu imagino, da forma como eu enxergo o futuro, é que eu vou moldar o meu presente. Então, se eu observo que o futuro é VUCA, é volátil, complexo, ambíguo, eu preciso ter todo o conhecimento, todas as habilidades e competências desenvolvidas para esse futuro que me espera. Né? Como o Toquinho diz, o futuro está logo ali, à nossa frente, o futuro é amanhã. Tá certo, então, pais, professores, muito obrigada pela presença de vocês. E o Ângulo Taubaté só conseguiu ser, né, o que foi e que será, graças ao trabalho de cada um. Essa soma, essa parceria que fazem com que a escola consiga desenvolver um trabalho de excelência, porque a gente quer performar cada vez melhor. Nós temos pensamento de campeão. Nós nunca estamos satisfeitos. Melhoramos um ano, no outro ano a gente quer mais, a equipe sabe, eu estou pilhando a equipe, falando, ano que vem eu quero isso, quero aquilo, vou pensar nisso, naquilo, vamos ler isso, vamos ler aquilo, porque para a gente é muito importante sentir que a escola está evoluindo, apesar do momento atual. Então, para 2021, a gente vai ter não grandes mudanças, mas ajustes significativos de atividades, tá bom?
mas graças a vocês pais, aos professores e os alunos que a gente consegue fazer o ângulo ser do que é. Boa noite, então, para vocês. Obrigada. Boa noite, pais. Boa noite, professores. Boa noite a todos.